O império que ninguém viu desabar, a ascensão e a queda silenciosa da Philips. Em 2021, uma das empresas mais antigas e poderosas da história industrial cometeu um erro que custou bilhões de dólares, destruiu a confiança de milhões de pacientes e derrubou o homem que havia comandado aquela organização por 12 anos consecutivos. Não foi uma crise de mercado, não foi um concorrente mais rápido, não foi uma disrupção tecnológica que ninguém previu. Foi um produto defeituoso, vendido em escala massiva para pessoas que dependiam daquele produto para respirar enquanto dormiam. Literalmente para respirar. E quando a verdade veio à tona, o mercado reagiu com uma brutalidade que poucos esperavam de uma empresa com 130 anos de história. Neste vídeo, você vai entender como a Philips construiu um dos maiores impérios industriais do século XX, em quais mercados ela dominou de forma absoluta e qual foi o erro estratégico silencioso que transformou uma gigante global numa empresa em busca de sua própria identidade. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreva no canal e deixe o like agora, porque aqui na cadeira do CEO é exatamente isso que acontece toda semana. A história começa em 1891, numa cidade chamada Eindhoven, no interior da Holanda. Um pai e um filho, Gerard e Anton Philips. O mundo estava mudando em velocidade nunca vista, e Thomas Edison havia comercializado a lâmpada incandescente apenas uma década antes. A família Philips enxergou naquele invento não apenas uma inovação, mas um mercado inteiro esperando para ser dominado. Eles criaram a empresa com um objetivo simples e devastadoramente eficiente: fabricar lâmpadas em escala industrial. O que ninguém sabia ainda era que aquela fábrica em Eindhoven seria o ponto de partida para um dos mais impressionantes casos de expansão corporativa que a história dos negócios já registrou. A Philips cresceu rápido. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando os materiais necessários para fabricar lâmpadas começaram a escassear, a empresa não esperou o mercado resolver o problema. Ela mesma construiu suas próprias fábricas de vidro e de componentes, verticalizando a produção numa época em que esse conceito mal existia no vocabulário empresarial. Em 1925, num movimento que hoje seria chamado de cartel sem nenhum eufemismo, a Philips se aliou a concorrentes diretos, incluindo a General Electric, para controlar a produção de lâmpadas em escala mundial. Era poder corporativo operando nos bastidores da economia global, décadas antes de qualquer regulação antitruste ser levada a sério. Mas iluminação era apenas o começo. Em 1919, a Philips entrou no mercado de válvulas de rádio, uma extensão natural da tecnologia de lâmpadas. E foi aí que a empresa começou a revelar uma capacidade rara no mundo dos negócios: a habilidade de pegar uma competência técnica e transformá-la em domínio de mercado em setores completamente diferentes. As válvulas levaram aos componentes de rádio, os componentes levaram ao rádio completo. E em 1933, menos de 15 anos depois de entrar nesse mercado, a Philips era o maior fabricante de rádios do mundo inteiro. Número 1, em todo o planeta. Vale pausar aqui para entender o que isso significa. Aquelas linhas no logotipo da Philips, que parecem uma espécie de ondas abstratas, representam exatamente isso: ondas de rádio. A identidade visual da empresa carrega até hoje a memória de um mercado que ela dominou por décadas. E a música veio junto. Nos anos 1950, a Philips lançou uma gravadora. Parecia uma decisão excêntrica para uma empresa de eletrônicos, mas fazia sentido estratégico. Quem fabricava os aparelhos que tocavam música queria controlar também a música que era tocada. A gravadora cresceu, adquiriu a Mercury Records, a Decca e a ASO. Essa última se tornaria historicamente relevante nos anos 1970, quando lançou duas das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos: Saturday Night Fever e Grease, cada uma com aproximadamente 30 milhões de cópias vendidas. Tudo isso foi reunido sob o nome Polygram, que se tornou uma das maiores gravadoras do mundo até ser vendida em 1998 por mais de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões. Numa única transação, de uma empresa que havia começado fabricando lâmpadas numa cidade interiorana da Holanda. Mas o impacto da Philips sobre a indústria musical vai muito além de uma gravadora. Em 1963, o engenheiro trabalhando dentro dos laboratórios da empresa inventou a fita cassete. Aquele objeto pequeno, simples, que toda uma geração conheceu, que esteve dentro de Walkman, de toca-fitas de carro, de gravadores portáteis, vendeu mais de 100 bilhões de unidades no mundo inteiro. 100 bilhões. Para ter uma referência do que isso representa, é como se cada pessoa viva na Terra hoje tivesse comprado mais de 12 fitas cassete ao longo da vida. A Philips não apenas inventou um produto,
Ela definiu o comportamento de consumo de música de uma geração inteira. E então veio o CD. Em parceria com a Sony, a Philips trabalhou no desenvolvimento do disco compacto, que foi lançado comercialmente em 1982, com o álbum 52nd Street de Billy Joel. O CD vendeu mais de 200 bilhões de unidades no mundo, substituiu a fita cassete e redefiniu novamente a indústria fonográfica. 2 vezes, em menos de 3 décadas, a mesma empresa criou o formato padrão de consumo de música no mundo. Isso não é coincidência. Isso é capacidade de inovação operando num nível que poucas empresas já alcançaram. É aqui que a história começa a mudar de tom. Porque uma empresa que domina tantos mercados ao mesmo tempo corre um risco que poucos analistas discutem abertamente: o risco de perder o fio condutor de quem ela realmente é. A Philips estava em lâmpadas, em rádios, em gravadoras, em televisores, em aparelhos de barbear, em computadores, em chips semicondutores, em videogames. E em todas essas frentes havia histórias de dominância. Mas havia também histórias de decisões que ficaram pela metade. No mercado de televisores, a Philips adquiriu a Magnavox em 1974 e construiu uma posição relevante na América do Norte. Mais tarde, numa jogada que poucos sabem, a empresa cofundou em 1999 uma joint venture com a LG, que se tornaria a LG Display, atualmente a maior fornecedora de painéis LCD e OLED do mundo. A Philips foi sócia naquele negócio e vendeu sua participação ao longo dos anos seguintes, abrindo mão de um ativo que valeria fortunas. Em 2008, parou de fabricar televisores para o mercado americano. Pouco depois, vendeu toda a operação para uma empresa em Hong Kong. No mercado de videogames, a história é ainda mais curiosa. A Magnavox Odyssey, adquirida durante sua produção, é reconhecida como o primeiro console doméstico da história, lançado em 1972, 5 anos antes do Atari. E nos anos 1990, a Philips investiu mais de $1 bilhão num console próprio, o CDI, lançado em 1991 por $799, numa época em que esse preço era inviável para o mercado de games. O CDI fracassou, mas o que poucos sabem é que naquele mesmo período, a Nintendo havia rompido um acordo com a Sony para desenvolver um acessório de CD para o Super Nintendo e transferiu aquela parceria para a Philips. O projeto com a Philips também não avançou, mas a Sony não desistiu. Ela continuou sozinha e aquele projeto abandonado se tornou o PlayStation, que redefiniu a indústria de games para sempre. A Philips esteve ali, no mesmo momento, no mesmo mercado com os mesmos recursos, e saiu de mãos vazias, enquanto a Sony saía com uma das franquias mais lucrativas da história do entretenimento. Se você está assistindo até aqui, já entende o padrão que está se formando nessa história. Deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o que vem agora é a parte que explica tudo. A Philips foi vendendo seus negócios um a um ao longo dos anos 2000. Os chips, em 2006, por mais de 10 bilhões. A iluminação, em 2016, numa cisão que separou da empresa a própria razão pela qual ela havia sido criada em 1891. Os eletrodomésticos, em 2021, por mais de 4 bilhões. A empresa foi se tornando menor, mais focada, mais especializada. E o destino escolhido foi a saúde. Equipamentos médicos, dispositivos de diagnóstico, tecnologia hospitalar. Em 2007, a Philips pagou mais de $5 bilhões para adquirir a Respironics, fabricante de aparelhos CPAP para tratamento de apneia do sono. Foi exatamente esse negócio que provocou a maior crise da história recente da empresa. Em 2021, a Philips anunciou o recall de seus aparelhos de apneia do sono e ventiladores mecânicos. O número inicial parecia administrável, mas cresceu e continuou crescendo, até superar 5,5 milhões de unidades recolhidas em todo o mundo. O problema era uma espuma de isolamento acústico que se deteriorava com o tempo e liberava partículas que poderiam ser inaladas pelos pacientes durante o sono, incluindo substâncias potencialmente cancerígenas. Pessoas que usavam aqueles aparelhos para tratar uma condição médica estavam sendo expostas a um risco que a empresa conhecia e não havia comunicado com a velocidade necessária. O mercado reagiu de forma implacável. A Philips perdeu a maior parte de seu valor em bolsa no período de 1 ano e meio que se seguiu ao anúncio. Frans van Houten, que havia comandado a empresa por 12 anos e era o líder de maior duração na história da Philips fora da família fundadora, deixou o cargo. As perdas financeiras foram bilionárias. A reputação, construída em 130 anos, foi colocada em xeque em questão de meses. Essa é a cadeira do CEO. Não é apenas o lugar do poder e da estratégia. É também o lugar da responsabilidade quando as decisões erradas se acumulam silenciosamente até que não há mais como contê-las. A Philips inventou o cassete, co-criou o CD,
dominou o mercado global de rádios, construiu uma das maiores gravadoras do mundo. Esteve ao lado da Nintendo e da Sony no momento em que os videogames se tornaram uma indústria de centenas de bilhões. E mesmo assim, a empresa que existe hoje é uma fração do que ela já foi, tentando reconstruir a credibilidade num setor onde a margem para erro é medida em vidas humanas. A pergunta que fica não é se a Philips vai sobreviver. A pergunta é se uma empresa consegue carregar o peso de ter sido tão grande em tantos mercados diferentes e ainda assim encontrar um novo propósito que justifique sua existência. Algumas empresas se reinventam, outras carregam o nome de um império que já não existe mais. Aqui na cadeira do CEO, toda semana uma história como essa é analisada com a profundidade que ela merece. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a história que vai mudar a forma como você enxerga o mundo dos negócios.